Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a reflexão. Encontramos no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 3, o versículo 36. Assim está escrito: Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então aqui temos diante de nós, de maneira bem clara, quem pode conceder vida eterna à humanidade. A única maneira, biblicamente, que nós encontramos para recebermos a vida eterna, que é a vida prometida por Deus, a promessa que ele nos fez, a vida eterna, e que ela só é possível através de Jesus. Deus colocou como princípio estabelecido que toda pessoa, para receber e desfrutar da salvação, isto só seria possível através de Jesus. Numa outra linguagem, Jesus deixou registrado o seguinte, dizendo: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o caminho de acesso para Deus começa por Jesus. Jesus é o caminho. Por isso que nós vamos encontrar textos na Escritura dizendo que esta vida está em Jesus Cristo. Portanto, a única maneira de ter a vida eterna é através de Jesus. Não existe outro meio, não existe outro plano. O único plano estabelecido por Deus foi que esta vida eterna só será possível através de Jesus. Os apóstolos entenderam isto e deixaram relatados que, fora de Jesus, não há salvação. Como Lucas deixou registrado as palavras de Pedro em Atos 4:12, onde ele disse assim: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nenhum outro há salvação. Consequentemente, não há vida eterna, porque vida eterna é uma promessa de Deus que acompanham a salvação. A salvação é para o tempo presente. Desfrutamos a libertação, a transformação, a salvação que traz para nós uma vida de comunhão com Deus. E temos uma promessa de que ele nos deu a vida eterna. Porém, esta vida eterna nós só haveremos de desfrutar quando formos levados para a presença de Deus. Por quê? Porque há necessidade de que nós passemos por uma transformação, porque com este corpo nós não temos nenhuma condição de habitar na presença de Deus para desfrutar e viver a eternidade. Mas haveremos de receber, conforme a Escritura declara, um corpo imortal, incorruptível, um corpo santo, semelhante ao corpo de Jesus, depois da ressurreição. É exatamente aquele tipo de corpo com o qual Jesus foi trasladado aos céus, é com aquele corpo que nos será dado por Deus na oportunidade que nós teremos condições de ir à presença dele para desfrutar e viver a vida eterna. Então, o que deixou registrado é que não há um nome, não há uma pessoa além de Jesus Cristo que possa nos possibilitar e abrir este acesso à presença de Deus. Então foi com razão que o apóstolo deixou escrito: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, porque a vida eterna foi condicionada ao Filho. Deus deu ao Filho o poder de conceder vida eterna àqueles que nele creem.
Então, o que está dito é que quem crê no Filho, quem crê em Jesus, tem a vida eterna. Esta promessa se torna uma realidade, mas ele adverte: mas aquele que não crê no Filho, ele não verá a vida, ele não terá vida eterna. E o que vai acontecer? A ira de Deus permanece sobre ele, porque o homem, no seu estado de pecado, ele está debaixo da ira de Deus. Então, esta ira, que é contra a humanidade, por conta dos seus pecados, ela só é retirada no ato da salvação, através de Jesus. Portanto, uma vez salvo, não estamos mais debaixo da ira, estamos debaixo da potente mão de Deus. É por isso que Paulo disse que, estando em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas aqui está bem claro: quem crê tem a vida eterna, quem não crê não tem a vida eterna. E não crer significa a incredulidade. Foi exatamente este pecado que o Espírito Santo foi enviado para convencer, porque este pecado é gerador de tantos outros que vêm na sequência. A Escritura diz que o Senhor Jesus pediu ao Pai outro Consolador, e ele afirmou dizendo: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então vai detalhando do pecado de não crer em mim. Então, quem não crê no Filho não tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não tem perdão de pecados. Quem não crê no Filho não tem salvação. Então, é isso que ficou claro. E aqui está de maneira bem distinta, mostrando: quem crê tem a vida eterna. Quem não crê não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aqui no capítulo 3, o versículo 18 e 19, está escrito assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então veja, quem crê não é condenado, quem crê tem a vida eterna, quem crê não está mais debaixo da ira de Deus. Agora, quem não crê, a Escritura diz, já está condenado, já está marcado para a condenação, não verá a vida e não terá salvação. Então diz: e a condenação é esta. Qual é a condenação? Que a luz veio ao mundo. Quem é a luz que veio ao mundo? É Jesus. Então, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eram obras más. E quando afirma em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê. Crê em quem? Crê em Jesus, o Filho de Deus, o enviado, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja, vida eterna é uma promessa de Deus, mas só pode ter a convicção de possuir a promessa de Deus para a vida eterna quem realmente crê no Senhor Jesus Cristo. João deixou ainda registrado lá no capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus, o versículo de número 3, dizendo assim, versículo 2 e 3, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe desse. Deus deu poder a Jesus de conceder a vida eterna a todos quantos viesse a ele pela fé. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, nós observamos bem claro que quem crer tem a vida eterna, está salvo, está liberto. Quem não crê não verá a vida,
não tem salvação e não está livre da condenação. Então, o que podemos afirmar aqui, primeiro ponto, é que a única maneira de ter a vida eterna somente através de Jesus. Segundo, fora de Jesus, em qualquer outro nome que seja, não há salvação. Não tem nenhuma garantia de salvação a não ser unicamente em Jesus. Terceiro, para receber esta vida eterna, é preciso crer. É o que diz a Escritura. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Então é preciso crer para receber esta vida eterna que Deus, através de Jesus, promete aos salvos. Quarto, quem não crê, a palavra de Deus já deixa claro, quem não crê já está condenado. Quem não crê não verá a vida. Quem não crê não desfrutará desta realidade espiritual, mas ele será condenado, ele não tem a salvação e a ira de Deus permanece sobre ele. Então veja quantas coisas pesadas prevalecem na vida das pessoas que não creem no Filho de Deus, não creem no Senhor Jesus Cristo. Mas aquele que crê, este sim, aos que crerem, a vida eterna, ela está garantida, assegurada. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, para aqueles que nele creem. Já a morte, a condenação ou a ira de Deus, ela vem como salário do pecado àqueles que não se arrependeram, que não se converteram, que não se voltaram para Deus. Então a Escritura afirma que eles não desfrutarão a vida eterna com Deus. É o que diz a Escritura. Não podemos dizer de maneira diferente para acalentar o coração de alguém. Nós precisamos dizer o que a Escritura diz. E isto pode tocar na consciência e no espírito da pessoa e ela ser despertada por Deus para buscar a Jesus, reconhecer o seu caminho de pecado, confessá-lo a Deus e ser transformado. Aí sim, em Jesus, ele receberá a vida eterna. Então, aos que creem em Jesus, já lhe está assegurada a vida eterna. Bem, que no presente, esta vida com Deus, ela consiste na vida espiritual e abundante, que desfrutamos aqui, a vida de salvo. Porém, a promessa de Deus, ela é abrangente. Ele prometeu-nos não somente a vida espiritual ou a vida abundante aqui na terra, mas ele nos prometeu a vida eterna na sua presença. Então aqui desfrutamos parte das bênçãos da salvação, que é a vida espiritual, é a vida abundante, que Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mas ainda temos a promessa de desfrutarmos e vivermos a vida eterna com Deus. Então, no presente, é isto. Então, hoje, esta vida eterna que se encontra unicamente em Jesus, ela está disponível a quem crer. Por isso, a necessidade de continuar pregando o Evangelho, falando a respeito de Jesus, da salvação, e que para receber a salvação é preciso crer no Senhor Jesus. Como Paulo disse ao carcereiro de Filipos, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E diz a Escritura, e naquela noite ele e toda a sua casa creram no Senhor. Portanto, foram salvos, porque salvação
está ligado à fé. É pela graça, mas é por meio da fé que se recebe. Então aqui está, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Se você já crê ou creu no Filho, continua crendo, você tem a vida eterna. Esta promessa está assegurada e bem clara no seu interior. Se porventura você ainda não creu no Senhor Jesus, você não tem a vida eterna. Não tem como desfrutar vida eterna a não ser por meio de Jesus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a libertação, quando ela acontece de maneira verdadeira e leal, isto então vai despertar a fé, e com esta fé nós passaremos a crer no Senhor Jesus Cristo, que nos prometeu a vida eterna, a quem Deus deu a ele o poder de conceder a vida eterna. Então, aos que creem. Então, quem crê não é condenado. Quem não crê já está condenado. Não tem outra alternativa, não tem meio termo. Não morreu, mas dá para dar um jeito, mesmo depois de morto, para melhorar a condição de fulano e Bertrano diante de Deus e trazê-lo para mais perto. Não, não tem mais jeito. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, o que está claro aqui hoje para a nossa reflexão é que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas quem não crê no Filho não verá a vida, e a ira de Deus permanecerá sobre a vida dessa pessoa. Então corre um perigo muito grande quem opta por não crer no Senhor Jesus. Então, ao não crer, então ele não tem vida espiritual, não tem vida abundante, não tem vida eterna. E qual vida ele tem? A vida natural, que é chamada a vida do pecado, onde o pecado reina na vida da pessoa, para libertar somente através de Jesus. Com a libertação, ele propicia a salvação. Com a salvação, vem a promessa da vida eterna. Então veja que é um propósito de Deus revelar-se a cada um de nós para que possamos estar ligados a Ele e desfrutar esta vida eterna que nos está reservada e guardada pelo Senhor para o tempo próprio. Então precisamos aguardar este tempo. Você crê no Senhor Jesus? Você recebeu dele a vida eterna? Ou você ainda não creu no Senhor Jesus? Quem não crê não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Mas quem crê tem, não diz que terá, diz que tem a vida eterna que está escondida com Cristo em Deus. Então, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Escolha hoje, então, crer no Senhor Jesus para que você receba a libertação e a promessa da vida eterna que lhe será oferecida pelo Senhor Jesus. Eu e você, que já cremos no Senhor e temos esta promessa assegurada no nosso coração, prossigamos adiante, firme e fiel, até o fim, porque vamos um dia despojar-nos deste corpo do pecado, desta vida terrena, vamos receber um corpo de glória, incorruptível e imortal, para estarmos na presença do Senhor nosso Deus. Aguardemos então, com alegria e com gratidão, este dia que se aproxima do Senhor manifestar-se para nos levar para a sua presença. Pensa sobre isto, reflita, se ainda não está vivendo esta realidade, hoje mesmo você tem a oportunidade de se achegar a Jesus e dizer a ele: Senhor, reconheço que sou um pecador, mas creio em ti, conforme diz a tua palavra, e quero confessar-te como meu Senhor e Salvador.
perdoa os meus pecados. O Senhor, com certeza, ele vai lhe perdoar e, ao perdoar, vai avaliar a tua crença, a tua fé, e por meio dela o Senhor dará não somente a salvação, mas também a vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então pensa e reflita sobre isto e tome um posicionamento. Não fique de fora por conta da incredulidade. Ouse crer no Senhor Jesus, e todos quantos nele creem serão salvos. Querendo Deus, amanhã retornaremos.